Todo mundo nasce com um dom para alguma coisa. A máquina não briga comigo, cara. É muito fácil. Eu pego, eu domino, faço o que eu quero com ela. Criou uma empresa de R$500 bilhão de faturamento. Vendeu. Tinha 3 mil funcionários. Bora a máquina, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Âncora Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje nasceu em Monte Castelo, uma cidade de apenas 3 mil habitantes. Ele saiu de lá para fundar a Resource IT, uma das principais integradoras de TI do Brasil. Hoje ele está empreendendo no USA, Estados Unidos, com a Evox Global, uma multinacional que impulsiona a inovação por meio de uma plataforma de soluções de startups certificadas. A sua plataforma reduz o risco das empresas ao contratar os serviços de startups. Gilmar Batistella, welcome to America. Seja bem-vindo. Como é que está? Obrigado, Rafael. Prazer em estar aqui com você. Prazerzaço te receber. Muito bom. Prazer aí. Eu te conheci um pouquinho antes da gente começar a gravar. Acho que da próxima eu que vou te entrevistar, viu? A vida é uma história linda, cara. Vou te chamar aqui para você ser o meu entrevistador. Boa. Cara, Monte Castelo, 3 mil habitantes. Seus pais te deram o quê? Chá de ambição? Hã? Eu acho que tem um ditado que fala assim, como é que vinga, né? O cara nasce numa cidade tão pequena lá, sem recurso nenhum, né? E as escolas, é tudo muito diferente, né? Demais, né? E de repente você vai indo e, né, como a gente estava falando, sair de lá, ir para São Paulo, fazer tudo que foi feito, chegar aqui e tá ainda lutando, né? E acho que a gente é movido por sonho, por propósito. E tá aqui nesse país, enfrentando esse desafio aqui de empreender aqui também. Demais, né? É muito bacana agora construir essa história, tá? Agora, Gilmar, você acha que isso veio de criação? Você acha que é algo que teus pais conseguiram inserir no teu DNA quando você nasceu? O que você acha que te fez sair de Monte Castelo para querer conquistar Brasil e depois vir agora para as Américas, cara? Eu acho que isso aí é difícil de explicar, viu? A gente já tentou até na família, né? Porque a família Batistella é uma família muito grande, né? Então tem muita coisa por aí e muitas empresas, muita gente. Eu praticamente, da família Batistella que eu conhecia, não tinha muito empreendedor ali, né? Então a gente buscava, será que é... Eu não sei, Rafael. Eu não sei, cara, te explicar isso. O que teus irmãos fazem? Então, você vê que é todo mundo da mesma fábrica, né? Mas são totalmente diferentes, pô, né? Então, eu acho que tem uma coisa que é a inquietude, né? Acho que tem algumas características de uma pessoa que monta um negócio, que faz e que prospera, né? Que você tem que analisar todo o conjunto, né? Você tem que ter coragem, você tem que sair da zona de conforto e você vê, assim... Quando as pessoas gostam de mais segurança e mais tranquilidade, eu vejo que dificilmente ele consegue empreender, né? Então eu vejo muito isso. Quando você é irrequieto e toma risco, né? Você vai para frente, tá? Você vai para frente, você toma risco, você vai para frente. E é um conjunto de coisas, porque você empreender, dependendo do negócio, você depende muito de gente. Que foi o meu caso, tá? Então, para você ter uma ideia, eu era né, um nerd, cara. Eu sou bacharel em matemática. Então, eu era uma pessoa muito tímida, né? Sério, mano? Exatamente. Então, eu era programador de computador daqueles antigos, fazia programas em Assembler, em COBOL. Nossa. Era cabeça na tela, bicho. Chegava fim de semana, porque eu fui... para São Paulo com 17 anos, né, para fazer a faculdade, e era totalmente focado no estudo. Chegava fim de semana, eu ficava comendo não, computador não. E então aí, de repente, Rafael, não sei como é que eu vou ordenar essa história aqui, se eu começo lá do começo ou do meio, ou vai do fim. Não tem problema, vambora, não tem. Isso aqui é um bate-papo, para ser, pode ser do jeito que você quiser. Mas assim, o ponto de começar a empresa, né, talvez a sua pergunta de saber o que faz você... Então imagina eu, né, compartilhando aqui com você, com a tua audiência aí,
o fato de ter montado a empresa, é você ter essas características, ir para cima, correr risco, sair da zona de conforto e querer fazer algo acontecer, tá? Então, a hora que você vai trilhando os caminhos, você vai aprendendo, né? E no meu caso, todo mundo me pergunta, você fez um plano para chegar lá? Não fiz plano. Você foi andando, né? Foi deixando as coisas acontecer. E aí você vai aprendendo a lidar com as pessoas, com dificuldade. No final, eu montei uma empresa muito grande no Brasil, que eu tinha 3.000 funcionários e que eu vendi em 2019. Eu acho que se eu puder... Você vendeu ela no dia do meu aniversário, você sabia? 6 de junho. Pô, cara. Pelo menos foi o que eu vi lá na reportagem. Que bacana, coincidência. Você foi presenteado no dia do meu aniversário. Você fez seus 18 anos, há 3 anos atrás. Quem dera. Quem dera. Então, e aí... Quando você vendeu, ela faturava quanto, Gilmar? Quase 500 milhões. Era 500 milhões de reais e não sei quantos milhões de problemas. 3.000 pessoas, no Brasil não é fácil, né? Não é, né, cara? É um negócio bem complicado. Mas eu acho que o que importa é assim, né? É você estar motivado. Eu fui trilhando, Rafael, um caminho assim com a empresa, que fui comprando empresas, né? Do segmento, adquirindo. Então o crescimento foi muito rápido. E eu adotei fórmulas assim que saiu da minha cabeça. Não foi lá no aniversário que aprendeu como comprar, como, né? Sim. Você escalando o mercado, trazendo produto, trazendo soluções, tá? E para a gente não perder a linha aqui do que eu estava falando, essa coisa de, né, como é que você montou isso, né? Eu estava tentando descrever assim, talvez a hora que eu tento entender como é que consegui fazer isso, eu acho que eu consegui e consigo até hoje, sempre aproveitar o que cada pessoa tem de melhor, né? Extrair do profissional a melhor Exatamente. coisa. Quando você tem um time, né, é normal que você tem as competências e você tem os pontos que cada um precisa evoluir, mas eu sou muito voltado por ponto que o cara é bom, né? Então eu tinha... Você foca no que o cara tem de melhor. Exatamente. Vamos lá. Eu tinha na empresa anterior, eu tinha 200 líderes, 300, né, sendo uns 30... diretores, entre vice-presidentes, e o meu contato era maior com eles, né? Então era muito comum mesmo entre eles, e o pessoal, esse cara é fraco nisso, e eu sempre estava olhando a parte boa. É lógico que a parte que não é boa, você tem que saber conviver e saber potencializar também, tá? Mas se você potencializa a parte boa, qualquer ser humano, ninguém é burro, tá? Todo mundo tem uma inteligência em alguma coisa. Todo mundo nasce com um dom para alguma coisa. A hora que você olha dentro de uma empresa, os skills, né? Uhum. Eu acho que você aproveitando isso, você constrói o time. Então, talvez dessa maneira aí, você tem que tomar decisão. Então, dependendo do momento que você está, não quer dizer que você fique com todos para sempre. Você tem uma reciclagem normal, né? Sim. Uma rotatividade, não reciclagem. Sim, né? sim. É normal das pessoas que vêm, que vão construindo. E eu acho que é muita intuição, é uma fórmula difícil, cara. Mas eu acho que no final, eu sempre falo assim, você estando feliz no que você está fazendo e agregando valor, eu acho que é o que importa, né? Ou ter construído uma grande empresa, ou ter feito uma outra coisa. E no final, eu penso que a vida é assim, você é movido por propósito, né? E pegando a tua linha, eu fiz isso no Brasil e a gente tinha filial praticamente no Brasil inteiro. Em 2001, né, que eu comecei os primeiros passos aqui nos Estados Unidos, na época que estava o boom da internet começando, os Estados Unidos contratando muitos profissionais, e eu comecei a selecionar um pessoal em São Paulo, no Brasil, para trazer para cá. Nossa, né? você já tinha essa visão lá atrás, cara? Sim, em 2000 foi quando a gente começou. Aí eu vim para cá, né, fiz um cursinho de inglês, não sabia falava nada. até hoje, não falo. Tá na raça, né, João? E aí comecei a visitar as empresas aqui, principalmente aqueles brasileiros que estavam como diretor de tecnologia aqui. Fiz uma rede bacana, montei um escritóriozinho aqui em Miami, acho que em Fort Lauderdale, acho que foi, e outra base em Nova York, né? E aí chegou 2001 o atentado, né? Nossa, eu tô velho quanto E chegou 2001, eu já estava no estágio bem avançado. Naquela época tinha empresa no Brasil já, pequena, né?
E aqui eu tinha selecionado já, assim, as pessoas de lá que já falavam inglês e tinha os caras aqui me ajudando. Tinha fechado o primeiro contrato para as 3 pessoas começar dia 16 de setembro em Nova York. Sério? O que aconteceu dia 11? Putz, grila, cara. Pô, cara, eu tinha investido pra caramba. Né? Você fechou, você Tinha teve que recuar muito. tudo? Ah, tudo. Assim, parou tudo. Caraca, Gilmar. Então, assim, na trajetória de um empresário de uma empresa, tem um monte de pancada que você toma, né? Essa foi uma forte. Agora, vem cá. Quando a Resource nasceu, ela nasceu com um viés muito voltado para clientes sendo mercado financeiro? Ou era exatamente. A gente já estava no mercado financeiro. Eu, anteriormente, como programador e depois como analista, né? Então, eu tive a experiência de passar por alguns bancos. Então, a gente já tinha uma fortaleza no mercado financeiro, tá? E, assim, o perfil das empresas que nós atendemos... O perfil das empresas que a gente atendia era sempre... Oi? Não quer um cafezinho, não? Não, tá bem. Não, tá bem. O perfil das empresas que a gente atendia era sempre empresa muito grande, né? Então, o perfil do nosso negócio é para corporação, tá? Então, a gente já entrou no mundo corporativo grande, atendendo, fazendo soluções de tecnologia para grandes empresas. E aí começou uma escalada, né, de clientes e depois de aquisições de empresas que a gente fez. Então, era muito projeto, alocação de mão de obra, aquela mão de obra intensiva. A gente foi acompanhando as ondas de mercado. Em 2000 teve o bug do milênio, né? Teve uma revolução grande, então a gente acompanhou as ondas que começaram os ERPs e todas as tecnologias que foram vindo. A gente, de alguma maneira, conseguia se antecipar, tá? E nós compramos 10 empresas, assim, as maiores, né? Para fazer uma escalada da empresa de crescer, às vezes, dobrar de tamanho. De 2007 até 2013, 14, já estava faturando quase 400 e poucos milhões e quase 3 mil funcionários. Muito crescimento inorgânico, de aquisição. Aconteceu metade, pelo menos, de inorgânico. E... O que você olhava quando você comprava as empresas? O que você está buscando? Tecnologia nova? Gente nova? Carteira de clientes? Qual que era Todas essas coisas que você falou. Às vezes eu queria uma carteira de cliente, que eu queria entrar em todos os bancos, né? Uhum. E aí tinha uma empresa concorrente que estava muito bem num banco, então a gente ia lá e comprava aquela porque entrava no banco. Às vezes uma tecnologia nova que a gente não dominava ali dentro, que tinha alguma empresa que tinha, e às vezes uma geografia. Por exemplo, se eu quisesse estar, né, no Nordeste, exatamente. Não tinha acesso, entrar por lá. Todas essas combinações aí. Puxa vida. Haja coragem, hein, Gilmar? Exatamente. Coragem. E tomar risco. E outra, Rafael, eu acabei levando a empresa sem ter nenhum investidor. Sozinho. Então, a empresa foi crescendo e adquirindo empresas com caixa própria, né? Com o modelo que eu criei. De caixa própria, de trazer as pessoas, porque a empresa de serviço não adianta comprar e dispensar os líderes e que você perde os clientes. Então a gente fez alguns modelos que os sócios eles ganhavam por um período, né? Então a gente acabou tendo sucesso na maioria das aquisições que foram feitas. Então era uma partnership, então? Você tinha sócios dentro do teu negócio? Sócios operacionais? Nada oficial. Sócio de operacional. Sim. No caso, o conceito, né, apesar de eu ter falado que eu era o único dono da empresa, eu tinha um conceito muito de bonificação. Os executivos se sentiam, acho que, mais donos que eu, porque os bônus sempre foram muito... agressivos. Meritocráticos. Exatamente. Meritocráticos. Então, o modelo que foi criado da estrutura da empresa, dos líderes que foram levando, foi uma história muito bacana, muito bonita. E nós chegaram longe. Chegamos ali com esse perfil, entre a segunda e a terceira do país. Né? Isso é espetacular. Agora, voltando um pouquinho para trás, o ramo de tecnologia não foi o teu primeiro emprego, né? Ou foi? Praticamente o que tem relevância, né? Sim. Logicamente, eu nasci lá, como eu te falei, na cidadezinha de Monte Castelo, eu nasci na fazenda, né? Então, eu tive uma criação... Chegou a trabalhar até os 17 fazenda? anos, sim, lógico.
Trabalhando na roça? Cara, com 7 anos, meu pai me acordava às 5 da manhã, eu ia trabalhar com ele na roça. 7 anos, não pode nem falar isso aí que dá cadeia hoje, né? Não é isso? Pois é, né? É. E então, já, assim, trabalhava na roça, andava, tipo, 3, 4, 5 quilômetros a pé para chegar na escola. Acordava cedo, ia para a escola, chegava à tarde, assim, aí tinha outras coisas para fazer, então era uma coisa intensa, né, cara, assim, de... Você nunca pensou em ser fazendeiro? Sério? Você estava no meio da roça? Não, eu estava lá no meio do fazendeiro. Mas eu pensei em sair. Isso que é onde eu queria chegar. O que foi que te deu o clique que você falou, cara, eu não quero mexer com roça, eu quero mexer com sistemas, vou me formar em matemática, eu vou para São Paulo. É isso que eu tô querendo entender aqui. Entendi. Bate certo, nisso para mim. Tá certo. Então, é coisa que você não explica, porque não é você falar eu não quero fazer isso, é falar eu quero fazer aquilo. Entendeu? Acho que aconteceu naturalmente que as coisas foram entrando na minha cabeça que eu queria fazer algo novo, diferente. E tinha uns parentes, tio ali em São Paulo. Sim. Passei a mão numa malinha ali, filho. Peguei o trem, 17 anos e demorou não sei quanto tempo. Para se comunicar na época, minha mãe e meu pai, era por carta, bicho, não tinha. Então, você escrevia uma carta, demorava um mês. Se você morresse, o cara ia saber daqui um mês, meu filho. Era assim. Estou denunciando minha idade aqui, mas é isso, cara. Então, é muito diferente, né? Que doideira. E se você olhar da família, eu me lembro, Rafael, assim, até do colégio, né? Onde eu estudei, acho que tinha umas 20, 30 pessoas que se formaram, e depois você tenta monitorar cada um para onde é que foi, né? Então, a maioria deles, como era uma cidade pequena, então o que pensava? Eu vou para uma cidade grande para procurar oportunidade, porque ali não tinha. Lógico. Então o cara ia se formar e trabalhar na roça. Todo mundo era primo, irmão. Né? É isso aí. Lá em Caxambu, quando tem 20 mil habitantes, você fala, o Robinho do Corsa Azul. Né? Lá não, lá é o primo tal, prima tal, você conhece todo mundo, né? Não, na cidade você conhece o cachorro do dono, né? Meu pai lá andando com o cachorro do Batistella. É isso que eu acho incrível. E aí você vai para São Paulo. E aí você vê, assim, primeiro, né? O que você nota nesse tipo de característica de cada um? Praticamente quase todos se formaram ali para ir para um lugar maior para ter oportunidade. Certo. E de todos, eu me lembro, assim, 1 ou 2 que ficaram. Eu e mais um que eu não sei onde é que está também, né? O resto vai, encontra dificuldade e volta para o conforto. O conforto é o quê? Voltar para Monte Castelo. Voltar para Monte Castelo, com o pai e com a mãe. Meu pai me deu uma graninha lá para eu ir fazer uns cursos e tentar alguma coisa. Acabou, voltei. Na terceira vez que eu voltei, eu me lembro da cena até hoje, o velho puxando a enxada lá. E eu cheguei assim, cara, eu passei uma... Puta, eu vou pedir dinheiro de novo pro velho. Então já comecei assim, pai, é a última vez. É a última vez. Se acabar, agora eu já volto e fico de vez aqui. Então foi a última ficha que eu tinha, cara. Assim, para pegar e voltar para a cidade e tentar um emprego e tocar a vida, porque não tinha recurso. E quando que você decidiu que você se formou em matemática na faculdade? Eu tinha sempre uma facilidade com exatas, né? Então eu fui para o caminho das exatas. Então eu entrei na matemática, que era um curso que era licenciatura, depois bacharel, e eu tinha um plano de virar engenheiro. Minha cabeça quando eu era criança, pequena lá em Monte Castelo, era para virar engenheiro. Não, né? Agrônomo, né? Era engenheiro. Não, era engenheiro mesmo. Assim, eu pensava em engenheiro mecânico e tal, né? A gente colocava aquelas coisas na cabeça assim. Sim. Mas para você fazer engenharia, ia me comer o dia inteiro. Eu não conseguia trabalhar, não tinha grana. Então, como é que eu ia fazer engenharia e a grana do velho já tinha acabado, filho, já era, entendeu? Então, eu tinha que trabalhar durante o dia e estudar à noite. É tipo assim, acordar às 5 horas da manhã, vai para o trampo, estuda, à noite vai para a faculdade, pega um busão lá de 1 ou 2, chega em casa meia-noite, come um pratão de arroz e dorme, dali um pouco já está acordando de novo, vamos embora, né? E essa foi a vida, entendeu? E teus primeiros empregos foram o quê? Então, aí eu só para explicar, né? Eu fiz a matemática porque eu conseguiria fazer à noite. A engenharia eu tinha que fazer durante o dia. Eu falei, eu vou fazer matemática
de repente, né, ir trabalhando, ganho uma graninha, depois eu vou para engenharia, né? E durante o curso de matemática tinha bacharelado em matemática e especialização em tecnologia, e eu tomei contato com computador. Lá dentro, como era matemática, tinha um curso de Fortran, que era você programar a máquina, tá? Certo. Então, a hora que eu tomei contato com isso, que a minha mente era muito lógica, né? Eu comecei a programar, cara, dali para frente, aí o bicho pegou. Sério? Nossa senhora, aí eu comia aquele negócio, eu ficava o tempo todo. E perdão, o computador estava na faculdade ou no trabalho? Na faculdade eu tive o contato, né, para fazer o curso, para aprender. E dali eu trabalhava na VASP, Viação Aérea São Paulo na época, né? E eu trabalhava no departamento financeiro durante o dia. E a hora que eu comecei a tomar contato com programação, eu já comecei a escalar as áreas de tecnologia, de informática na época, para eu fazer um estágio. Então, para fazer o estágio, eu trabalhava na área financeira, chegava em dezembro, quando eu ia visitar meus pais no Natal, e eu ia lá pedir para o chefe da programação para ele me dar uns programas de computadores para eu fazer. Porque não era igual hoje, você senta no computador e você digita, você tinha uma planilha. Certo. Você escrevia o programa em COBOL na época, tá? Certo. E eu pegava aquilo e levava, ia para o interior lá para passar o Natal com meus pais e sentava numa mesa e ficava programando. O pai falava, puta, esse cara tá ficando doido, eu tenho que internar ele, entendeu? E aí eu voltava, assim, eu passava uma semana, eu voltava, tipo, com 3 programas de computadores feitos, ia lá e eu queria ver se aquele negócio funcionava, aí, né? Aí o chefe pegava, puta, cara, você foi passar o Natal e fez, sim. Aí... Lá era um sistema diferente, porque eles pegavam aquelas planilhas, aí alguém digitava, voltava. Não era igual hoje que os programadores. Você digita, erra, faz a rotina, na hora você acerta. Lá você tinha que fazer toda a lógica, escrever tudo, ia para um data entry, lá o pessoal digitava, aí compilava tudo, aquelas máquinas, aí voltava um relatório desse tamanho. Se você errasse muito, você ficava um ano e não terminava um. Então você tinha que acertar. Então você foi disciplinado a pensar em acertar e não tentativa e erro. Entendeu? E os primeiros programas que você fez foi para a VASP? Foi para a VASP. E eu fiz programas, Rafael, de... Então, tem uma brincadeirinha que a gente faz aí. Tem um avião da VASP que caiu. Eu não vou nem falar a data, porque vai que alguém vai... E aí eu era um dos responsáveis, que como eu tinha mente muito, né? Eu fazia o plano de voo, que era muita fórmula, muito cálculo, para saber, né? Para o piloto, para ele acompanhar a rota, né? Sim. E ia com o relatório do lado. Eu nem sei como é que era esse negócio, sim, mas eu sei que eu tinha que fazer isso. E o avião caiu, os caras falaram, puta, foi o Gilmar que desviou a rota do cara. Você tá doido. Então, essas coisas. Então eu tive essas experiências aí, era um negócio bem diferente, né? E assim, imagina um programa de computador em Assembler, que né, quem é da área sabe o que eu estou dizendo, 20 mil linhas de código, tá? Que você fazia todo esse plano de voo, toda a engenharia que tinha, e aí quando isso dava um problema, eu lembro que às vezes eu estava de férias e dava um problema, que os caras faziam? Me chamava. Nossa. E aí você não entende como é que a mente funciona, porque eu pegava aquelas 20 mil a página assim, e normalmente ia no lugar que estava o erro. Ué. Aí você fala, caramba, será que... como pode? Então, assim, é por isso que eu te falei, você não consegue explicar. Agora, imagina um cara que era nerd, que fazia tudo isso, e que de repente, de uma hora para outra, cansou de fazer isso porque ficou fácil. Você? Eu falei, porra, a máquina não briga comigo, cara, é muito fácil, eu pego, eu domino, faço o que eu quero com ela, né? Que eu comecei a tomar o contato quando eu saí da VASP, tá? E aí eu fui para São Paulo Alpargatas, tá? E aí eu tive ali o contato de, além de programar, eu ia para as áreas de negócio, visitava todas as filiais para entender o que se precisava. E, na verdade, eu comecei a ser analista de sistema, né? Quando eu comecei a ser analista de sistema, aí você passa por um processo que não é mais um nerd, alguém fala, você faz. Você vai lá, entende e você desenha. E ali eu comecei a adorar aquele negócio. Eu lembro que meu chefe falava, puta, Gilmar, eu vou para a reunião,
Ao invés de você vir com, como é que fala, computador, a caneta, fazer, tu vem com uma gravata e um terno, você quer ficar fazendo discurso aqui, foi de uma hora para outra, entendeu? Porque eu sempre fui tímido, aí comecei a fazer apresentações, comecei a me apaixonar por esse negócio de você entender um negócio de uma empresa, né? E transformar aquilo, automatizar, né? Colocar. E foi levando. Alpargatas. Aí depois de lá eu fui para o Unibanco. Foi quando eu comecei o contato com o mercado financeiro. Foi quando eu deixei, em 1991, de ser CLT na carteirinha, Sim. né? Sim. Me deu um frio na barriga, cara. Fiquei 2 meses. Quando eu deixei de ser CLT, tinha o registro na carteira. Você montou como PJ? Foi isso? Foi PJ. E eu comecei a trabalhar com um amigo no Unibanco. Sim. Cara, olha só o que é a mente da pessoa. Eu jogava futebol de salão na época, tudo. Eu até parei de jogar de medo de me machucar, porque eu não sentia o seguro de ser um CLT e de o que fosse. É um negócio de louco, bicho. Falei, caramba. Que coisa, né? Minhas filhas tudo pequenininha, né? A gente não tinha recurso. Aí eu passei uns 2 meses ali nesse... Muito risco, né? É o risco. Aí passei por ali no Unibanco, que eu comecei a tomar um contato com o mercado financeiro, experiências totalmente diferentes, né? E o que acontecia? Quando eu estava no Unibanco, trabalhando durante o dia full time, né? Eu era chamado pela VASP, pela Alpargatas, para consertar, não sei se eram as cagadas que eu tinha feito. Posso falar cagada aqui ou não? Pode falar tudo que você quiser aqui. Tá. Então, e aí, o que aconteceu? Acho que talvez explique como é que eu comecei a empresa. Foi assim que começou a Resource? Foi assim, eu fui para o Unibanco, durante o dia eu trabalhava lá, fazia todos os programas, eu tinha um contrato que eu tinha que estar durante o dia. Só que a Alpargatas e a VASP rodavam os sistemas e quando dava pau eles me chamavam. Tá. Chegou uma hora que eu não dava mais conta. Eu falei, porra, não dá, cara, eu não consigo fazer isso. Tô lá durante o dia, vem aqui, tem que... Aí o gerente das duas falou, então arruma alguém, você comanda esse cara, né? Traz, ele faz, você vê se tá certo. E começou, cara. Foi assim que aí você eu comecei, contratei 1, contratei 2, contratei 3. Quando que virou Resource? 4, 5, 6, 1.000 não, 3 mil. 3 mil. Que isso? Não, é louco. Então, por isso que eu estou te falando que não teve planejamento. Foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí eu fazia, né, nos empregos anteriores, eu ia lá para resolver os problemas, para fazer sistema, e comecei a ser chamado para bancos, né? Sim. Outros bancos, para fazer trabalho à noite. Era uma vida dura, cara, não era fácil não. Tinha uma linha... O Paulo Miguel, que foi meu sócio, bem minoritário da primeira empresa, era o meu parceirinho da vida toda, assim. A gente ficou 30 anos junto. Hoje ele tá por aí, tá em Portugal. Né? Tá aproveitando a vida. Aproveitando a vida. Então a gente era programador, a gente saía à noite para fazer sistema e, cara, ir embora, né? Então, isso aqui, Rafael, acho que mostra aquilo que você estava falando no começo, né? Que você quer... que é bacana a gente compartilhar, quando alguém quer montar um negócio e se espelha no outro. Pô, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro, mas tem uma jornada, cara, tem que ter resiliência, tem que ter força de vontade, tem que estar dentro de você. Você não pode mirar o fim. Não dá para você mirar o fim. Você tem que falar, é agora e eu estou motivado com isso, vou fazer isso agora. A jornada é o gostoso, a jornada, né? É o bacana. E, principalmente, você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você está agregando valor. Eu acho que isso é o que predomina, tá? Entendeu? Então, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Quando que você percebeu, Gilmar, que você já não era mais um analista de sistemas e sim um gestor de gente, cara? Eu acho que a partir do momento que eu comecei a montar essas equipes, né, para atender os clientes à noite e... Clientes a gente já estava falando na época, VASP? Atendia a VASP, Alpargatas, aí peguei contrato com o Banco Mitsubishi, depois com o Unibanco, Citibank, foi crescendo. Só bancão, cara. Depois eu peguei Credit Card na época, Sim. Né? E aí eu tinha muita facilidade, Rafael, de identificar o problema, o perfil da tua área. Hoje você tem tua área de recrutamento. Sim. E o perfil do profissional que trabalhava então, com você. O meu cliente, ele me mandava demanda, tá? Imagina a Credit Card, Unibanco e tal, sei lá. Falava, eu quero isso.
Aí eu tinha o acesso dos profissionais. Eu tenho que olhar para lá? Não, pode olhar para mim. É que eu estou vendo se tá. Tá. Aí você tinha acesso aos profissionais, eu tinha acesso dos profissionais do mercado, tá? Eu tinha uma facilidade quando um cliente, tipo assim, imagina eu atendendo 4, 5 clientes. Eu tinha VASP, Alpargatas, Credit Card, Citi, outros. Quando chegava a demanda, e o cara chegava na portinha do meu escritório, que era um escritóriozinho pequenininho ali no Itaim, de 30 metros quadrados, tá? Para eu entrevistar, eu olhava o cara e eu já falava, esse cara serve para VASP, esse serve para Alpargatas, esse serve para... Por que? Não sei, cara. Era o jeito do sujeito. Era o jeito do sujeito, o jeito do bicho, como ele... Eu olhava, você que tem... E botava e, puta, emplacava. Eu falei, caramba, meu, né? Sou bom nesse negócio. Ô, bicho, o que tem isso aí, né? Bom, ia lá os clientes, puta, legal. Aí você, né? Aí você tem sucesso no primeiro, vai o segundo, vai o terceiro. Vai embora. E vai embora. Entendeu? Então eu acho que essa habilidade chegou num ponto. Eu estava comentando do Paulinho, que sempre foi meu parceirinho. Sim. A gente estava ali num andar tão grande, bem grande ali, já a empresa é grande no centro empresarial, tinha um andarzão lá, só ali tinha 3 mil metros quadrados, só ali 500 pessoas. Quando já tinha quase... grande negócio. Já grande. Não, bem antes, foi antes. Acho que eu tinha umas 1000. Aí, para entrevistar, porque no início eu entrevistei todo mundo. Sim. Imagina que todo mundo passou pela minha mão. Você era a área de RH? Sim, sem dúvida. Tá? Área de RH. E chegou num ponto que eu ficava numa sala grande aqui, o Paulinho na outra lá, e a gente estava contratando. Aí o cara passava na frente, que quem entrevistava era o Paulinho, e ele vinha me perguntar o que eu achei só do cara passar, do jeito dele andar. Lógico que eu dei umas erradas também. Eu dei umas erradas feias também, cara, mas a sensibilidade com gente, né, cara? Mas é uma coisa... Então, aí talvez você comece a explicar... esse negócio quando você monta uma empresa que eu tinha muito baseado em talento, em pessoas, né? As compras, eu comprei 10 empresas. Então eu sentava, quando eu comprei as empresas, tinha empresa grande, com 5, 6 sócios, tudo brigando, que ninguém conseguia comprar aquilo, porque no primeiro dia o cara desistia. Eu botava os 5 assim, ia falando um com o outro, consertando. E a primeira coisa que eu falava, cara, eu quero lealdade. Não adianta me enganar aqui, que não vou fazer auditoria, mas se eu descobrir alguma coisa, você tá fudido. O cara ficava com medo, me contava tudo. Abria, né? Tá aqui, ó, caixinha de segredo, né? E os talentos dentro da empresa, né, como eu estava te falando, eu acho que sempre fui muito sensível a pessoas, né? As empresas que a gente contratou para mapear os perfis dos executivos, eles sempre queriam mapear o meu também, né? Sim. Eu tentava esconder, mas... E todos eles davam assim, a minha sensibilidade com pessoas, né? Então, eu numa sala de reunião com 30 executivos, ou então qualquer apresentação que eu estivesse fazendo, que eu olhasse as pessoas, eu conseguia ver claramente assim, aquele que está perturbado, aquele que não está... Feliz. E eu dava um jeitinho, assim, porque isso me incomodava. Então eu dava um jeitinho de mexer com aquela pessoa para levantar ele, para ele entrar, entendeu? Começar a brilhar. Sempre, cara. Sempre eu fiz isso. Que legal. Quando você vê um negócio desse, minha força ia para o lado mais fraco, né? Sim. E tentar entender o que estava acontecendo. Às vezes a pessoa não está num dia bom, você não sabe o que está acontecendo. E assim, eu acho que... segura informação, porque tem medo de falar para o gestor, algo nessa linha, o chefe era duro. Então, esse perfil aliado... Né, se você vê, eu tive uma história de nerd, que eu era totalmente fechado. Depois, de uma hora para outra, acendeu esse negócio de negócio e de pessoas, sem curso nenhum, né? Então, como é que você explica? O cara nasceu de Monte Castelo e vingou lá no Monte Castelo. Não sei. Aí, muita coisa de intuição, né? Por exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos, que é o teu negócio aqui, né? Sim. Made in USA, foi 2014, eu estava numa fase da empresa em 2013. Foi a tua segunda tentativa, então. A primeira foi em 2001. Exatamente. Essa foi a segunda, então. Tá. Você já estava bem maior, né? Com certeza. Foi 13 anos depois? 2001, 2001 era um modelo que eu ia fazer uma alocação, eu ia trazer pessoas do Brasil para cá, selecionava lá, tirava o visto, né? Uhum. E trazia para cá.
E aí, nessa jornada 2014, foi diferente, porque eu já estava com a empresa com 3 mil funcionários. Em 2013, 2012, foi a melhor época da minha ex-empresa, né? A gente estava bombando. E, mais uma vez, apareceu a inquietude, né? Porque eu estava super bem, cara, lá, né? Vamos pensar lá em São Paulo, com toda a estrutura, até a segurança, né? Uma coisa muito chata de você ter lá, você tem que ter segurança, carro blindado, todas essas coisas, porque era uma posição que tinha muita exposição, né? Então a gente tinha toda essa retaguarda aí e tinha feito um puta de uma cobertura, uma coisa, aquelas coisas assim que eu saí do nada. Atenção, né? Cara, eu saí do nada e, sinceramente, cara, eu sofria por não curtir ter a coisa. Tipo assim, você tem um carrão, você tá curtindo? Puta, não sei, cara, se eu tô curtindo. Tá dando tanta dor de cabeça, rapaz. Eu acho que eu sou um besta nesse negócio, né? Porque tanta gente querendo, eu tenho, não tô curtindo. Né? E aí eu achei que ia gozar mais, mas... Pô, não sei, cara. Aí chegou 2013, começou a dar uma paranoia de novo. Eu chamei minha esposa, falei, olha, eu não tô mais gostando de fazer. Pra mim, a empresa já tá feita, tá bombando. Eu falei, vamos dar uma volta no mundo? Foi assim que começou. É mesmo? Os nossos 2 filhos, o segundo casamento, né? Uhum. Do primeiro tem a Fabiana, a Patrícia e a Jéssica, o segundo o Henrique e o Gabriel, né? Aí eles estavam na escola lá 1 ano adiantado pela idade, pelo mês lá, e eu falei, olha, a gente tira eles da escola, porque eles estão adiantados, tá sofrendo porque estão 1 ano adiantado, e o que a gente vai perder? Nada. Eu falei, vamos rodar por aí. Bom, aí começou assim. Aí eu tinha um conselho, né? Na Research. Cheguei no meu conselho e falei que eu ia fazer isso. Falei, você é louco, você não vai fazer isso. Vou. Falou, não, eu escutei. Eu falei assim, pô, aí um me falou, por que você não vai então ali para Miami? Tem um lugarzinho lá chamado, né, Key Biscayne, não sei o quê, umas coisinhas boas lá para... Aí eu peguei assim, no comecinho de 2014, a minha esposa veio para cá, ficou 1 semana. E eu olhando, né? Puta, será que a gente vem pra cá? Pra lá eu queria uma casa, né? Que a gente morava em apartamento lá. Aí rodou. No último dia, não achei casa, cara, do jeito que eu queria, né? Aí achamos um apartamento bom perto da praia ali, né? Aí no último dia apareceu aquilo, eu entrei e falei, bom, vamos ficar por aqui, vamos ficar 6 meses aqui. Aí do nada, Rafael, peguei uma malinha só. Cada filho uma mala, só a esposa teve direito a 2, viemos pra cá. Falei, vou ficar uns 6 meses. Não era o plano falar assim, puta, eu vou morar. Nem sabia o que tinha aqui, tá? Pra falar a verdade, o que ia enfrentar. E com 3, 4 meses, aí os filhos começaram a gostar, a esposa, eu falei, agora eu não tô ferrado, não consigo voltar. Aí eu parti pro modelo, né? Eu montei a empresa em Miami. Eu já estava no caminho de montar o negócio no Vale do Silício e eu queria, já naquele momento, avançar para o mundo, né? Sim. Trazer inovação para os meus clientes e correr o risco, ao mesmo tempo, de ficar longe da empresa. Não tem aquele ditado que fala o olho do dono é o que engorda o boi. Isso, é isso aí. É. E me falavam isso. Aí eu fiquei meio na ponte aérea. Então, O que você fez no Vale do Silício? Perdão, não sabia. Nós montamos um centro de inovação, né? Até minha filha, a Fabiana, foi para lá. E a gente levou algumas pessoas. E eu idealizava ali encontrar startups, né? Soluções, para levar para os clientes para o Brasil. E já em 2014, já estava com a ideia do que eu estou fazendo hoje. A Ivox. A Ivox Global. Que ela nasceu desse movimento em 2014. Que legal. Nas reuniões de conselho e olhando, porque eu conversava muito com os clientes, né? Eu era um cara muito de cliente, eu tinha 400, 500 clientes, tudo grande. Então era muito comum eu estar com o diretor dos maiores bancos e perguntando para ele qual a visão de futuro. Que eu sempre fui muito curioso, né? Como é que você vê lá na frente? Quase todos me falaram, Gilmar, o que você faz hoje, que é mão de obra intensiva, fazendo a roda tailor-made, né? Sim. Isso vai diminuir. Os bancos, as empresas não vão ter tempo mais para ficar fazendo, tem que estar pronto. E eu fiquei aquilo na minha, tem que estar pronto. Você tem que buscar onde é que está a solução. E eu criei no meu modelo, que é o mercado de software, seria como se fosse um grande Lego, né? Que as coisas estão sendo fabricadas no mundo. Sim. Fiquei com essa visão. Falei, é no Vale do Silício, é na China, na Índia.
E eu falei, cara, então eu vou atrás disso. Então eu vou procurar desse Lego essas coisas que estão sendo feitas, que atendem uma necessidade de negócio, tá? E vou começar a construir um modelo aqui para montar uma empresa 2, que não é mais aquela de 3.000 pessoas. Porque eu falei, eu vou usar o que está pronto, que eu tenho que acelerar. Sim. O cliente tem que resolver um problema de negócio, não vai fazer do zero, está pronto. Sim. E comecei nessa jornada, nós estamos aqui há quase 10 anos, né? Bom, aí a gente começou no Vale do Silício, falar com startups, começou a colocar um plano, eu criei um modelo dentro da empresa grande, né, da Resource na época, para fomentar isso, e deixei aí assim, mas não foi para frente, porque tudo aquilo ali estava colado dentro de uma grande empresa. Um organismo muito maior, né? Que já tinha um mindset diferente. Então, olha que acaba matando o negócio, matava. Né? Quando eu trazia para os meus diretores, tem uma soluçãozinha lá de que eu vou cobrar 5, 10 mil, os caras nem olhavam. Eles falavam para mim que eu lá dava 2 passos e ia vender projetão de milhões, que era aquele monte de mão de obra. Aí aquilo não... A ideia não nasceu. Não nasceu, porque normalmente as soluções de startups, né, elas são escaláveis. Se você pensar numa solução de negócio, que atende o negócio, é um modelo que escala, que você, assim, não pode ser um ticket tão grande, né? Sim. Aqueles projetos que você cobra muito valor, e aí que está o valor agregado. É você ter uma quantidade grande de soluções. E uma receita recorrente. Uma receita recorrente. E essa ideia, então, às vezes, né, as pessoas falam, vou montar um negócio e quer muito imediatismo, né? Olha de quanto tempo eu estou falando. Eu comecei em 2014. Olha a jornada, a quantidade de grana que eu investi, a quantidade de pessoas que eu passei. Eu visitei, eu falei com um monte de startup, a gente falou com mais de 500. Para lançar a Evox Global, que foi agora em dezembro de 2022, que nós lançamos, que deu uma divulgação tão boa assim no mercado, né? Acho que pela ideia, pelo reconhecimento da história, a gente teve assim uma jornada incrível, né? E também de muito erro, tá? Eu tive que corrigir 3 vezes a rota. A primeira porque estava dentro da empresa que tinha um mindset diferente e a coisa não descolava. A segunda que foi logo depois que eu vendi, em 2019. A Resource. Eu vendi a Resource. Em 2019 eu já criei a Evox, que eu fiquei liberado para trabalhar nos Estados Unidos, né? No contrato. Você não tinha nenhuma restrição em querer empreender? Estados Unidos não. Que bom. Aqui daria para fazer. Aí eu comecei, falei, então eu vou trabalhar com essa ideia que eu já tenho em 2014. Perdão. Tua receita da Resource era quantos por cento do Brasil? 90%? Ah, sim. Eu tinha Chile, Colômbia, México, Estados Unidos, mas a maioria era Brasil. mesmo. E a gente fazia projetos para cá, para lá, né? Você expandir internacionalmente é um desafio gigante, cara. É muito difícil. É grande, não é fácil não, entendeu? Porque nosso país já é difícil, né? Teve um grande executivo que era cliente meu e ele me via correndo na época, eu tinha no Chile, não sei o quê. Aí eu desci do elevador, ô Gilmar, onde você está indo? Eu falei, estou indo para o Chile. Ele falou, vem cá um pouquinho. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, olha, você vai descobrir que o lugar que você ganha dinheiro é aqui em Santa Amaro. Para de correr, rapaz. Está indo muito longe, o negócio está aqui, ó. Eu não esqueço dele até hoje. E realmente, foi duro. Porque, imagina. Quando você está centrado, né? Mas isso aqui não é um banho de água fria para quem quer expandir, lógico que não. Só estou contando uma história do que eu passei e que, assim... E também de uma jornada para você montar um negócio. A Evox Global, hoje, a gente está felizaço com a coisa, com a ideia, com o que nós estamos agregando com o cliente, sabe? E são grandes, Rafael, nós estamos falando com bancos multinacionais que precisam de inovação e tem o sistema lá dele de Open Innovation, tem as áreas que vão lá para o mercado garimpar. E nós chegamos e assim, nós fomos nos ecossistemas de startup, tanto Brasil como mundial, e fizemos uma boa de uma seleção. Você tem um cardápio de startups certificadas, é isso, Gilmar? E por nós. Por vocês, certificados pela Evox. Pelos meus executivos, pelos executivos da Evox, que tem toda essa história de saber a dor da corporação, e aqueles que sabem o mindset da startup, e eu aprendi depois que eu comecei a falar com as startups, né? Então a gente conseguiu chegar no modelo
Primeiro que a gente pega as startups que já estão num estágio um pouquinho avançado, porque não dá para a gente ter o modelo daquela que está muito no early stage, Sim, né? sim. Que ela já se provou, que ela tem lá 3, 4, 5 clientes ou 10, e é a hora que ela quer escalar. Tá. Aí passa pela peneira do meu time, em todos os aspectos de certificação, cybersecurity, societário, visão de negócio. A gente criou o nosso modelo, é nosso, é a fórmula nossa. Você tem 67 pontos que 67 pontos. E é nosso e a gente não copiou de ninguém. Nós Bacana. criamos, tá? Passa por isso, nós temos um score e ali a gente decide se ela sobe para a plataforma ou não. Então, de 500 que nós fizemos isso ano passado, em 2 últimos anos aí, a gente subiu 50, tá? Para a plataforma quando eu lancei. E são soluções que não é focado só no negócio. Você tem segmento financeiro, indústria, retail, saúde e coisas maravilhosas que a gente encontra que está ali. E aí, qual que é o negócio, Rafael? Nossos executivos, e pela nossa história, a gente tem muito acesso às grandes empresas. A startup pequena não tem. Não tem. Então, a hora que você tem coloca, a parte mais difícil. a hora que você coloca ali, que você fala, eu vou te levar lá naquela grande empresa, porque eu já olhei você, né? E eu dou uma certa garantia para o cliente de que eu estou validando isso. E ele vem comigo. Logicamente, algumas até a gente dá uma roupagem, né? Orienta aqui e ali, muda o processo e coloca ele na frente de um grande cliente. E a gente ali, nós somos o paizão. Porque você pega o cara da startup, ele é inteligentíssimo, tem uma grande ideia. Na hora que ele bate numa multinacional, onde tem um monte de requisitos, ele não passa. Aí a Evox entrou ali no meio E por que você acha que ele não passa muitas vezes? O que acontece, Gilmar? Por uma questão de governança, né? Porque as ideias, elas nascem e vão sendo feitas e eles não estão atentos normalmente, né? Lógico que algumas estão, aos requisitos de você colocar aquela solução dentro de uma grande organização. Imagina hoje, com essa vulnerabilidade de ataque, de hacker, cibernético, tudo, né? Cibernético, se você põe uma solução ali que ela torna um ambiente vulnerável, né? Uma grande empresa, né? Então, isso é só um exemplo. Outra coisa, é muito comum as startups elas terem uma história de problemas societários muito grande. Sempre, né? Porque, briga entre sócios, né? Porque no início eu identifiquei isso com minhas mãos, com meus olhos, falando com eles, né? E eu pegava cada história. Minha equipe, eu participei bastante na equipe, com todos ali, e depois eu pegava o sócio, aquelas que eu gostava mais, né? E falava, vamos conversar a parte. Então eu ia almoçar quando dava, fazia um Zoom, falava, agora você me conta o que você não contou lá. Era mais ou menos o processo que eu usei quando eu comprava. Agora você me conta, cara. Se você me contar, você vai ter um cara aqui do teu lado para te ajudar. E aí eu descobri um monte de coisa. Aquelas que o cara se mostrou tão bem ali, mas já está rompendo alguma coisa assim em termos societários. E aí nós criamos um processo para ficar monitorando isso. Entendeu? Entendi. Você põe ela lá, hoje está boa, daqui 3 meses, como é que ela está? Se tiver uma discussão societária. Tem que monitorar, né? Logicamente, não estamos aqui dizendo que a gente vai zerar o risco. Não tem, é impossível. Sempre vai existir, né? Nós estamos minimizando. E fazendo o quê? Né? Isso que eu falei que é de um empreendedor, quando você monta um negócio, o que você tem prazer? O que você está agregando? Cara, a hora que você olha um empreendedor que está ali na hora de escalar, e pega um time de executivo como o meu, bota ele na cara de um grande cliente, você vê o sorriso do cara e a satisfação. Então, eu estou ajudando quantas startups que poderia parar no meio do caminho a crescer. Você pega o cliente querendo contratar, tá? E ele tem toda a dificuldade do ecossistema de chegar. Ele faz uma peneira de 100, 200, chega a 5, aí ele bota para dentro, dá 5, 4, não sério. Dá um problema. Entendeu? Então é isso. Acho que você facilita a vida do executivo que está contratando na ponta do cliente e você facilita a vida do empreendedor que está fornecendo o serviço. Né? E agregando muito valor aos dois lados e diminuindo muito o risco, tá? Então... É um selo de certificação aí, Vox Global. Exatamente, né? Exatamente. E acima de tudo, assim, voltando naquele negócio que eu falei do começo, das pessoas trabalhar pela paixão, né? É olhar o time de executivo e o conselho que eu montei, até alguns você conhece, né? Assim, o quanto que acreditam, né? E a paixão de cada um pelo negócio.
de cada momento que a gente vive, de fazer uma reunião com o cliente. Nós estamos fazendo 3, 4 reuniões com o cliente por dia, grande, né? E a gente volta para a mesa e você vê cada vez mais a satisfação, né? Então é isso que eu acho que move. Legal. Então, se você falar, agora, Gilmar, quanta gente me perguntou, por que você vai fazer isso de novo? Depois que você fez uma empresa desse tamanho, por que você não pega uma varinha e vai pescar? Por que você não vai, né, andar de barco? Eu falei, eu faço tudo isso também. Cara, eu faço a hora que eu quero, mas eu tenho a... Você tem muitas horas do dia para aproveitar, né? Eu tenho a paixão pelo negócio e era um projeto, então eu acho que é isso que... E a persistência, né, cara? Porque do tempo que a gente tá, você vê, é uma jornada. Você divulgar, botar o negócio no ar e tomara que venham coisas boas pela frente. Ô Gilmar, então o que eu estou entendendo aqui, a Evox, na verdade, era para estar dentro da Resource lá atrás, se a Resource não tivesse tomado tanto do seu tempo, né? Mas o que você me falou o negócio da Resource era tão grande que acabava tirando o foco dessa incubadora que você tinha em mente, né? Exatamente. E estragava a possibilidade dessa plataforma que é a Evox hoje nascer. É isso? Assim, em linhas gerais é isso. E depois se você... Ele trabalhava, porque o mindset daqueles executivos que estavam ali, ele tinha o DNA da Resource. Uma empresa que fazia grandes projetos. Não tinha o DNA de uma startup. De startup, né? E mesmo eu tentando separar e montar um time, as coisas tinham conexão, porque meu time de venda era o mesmo que vendia os projetos antigos. Tá? E outra coisa, Rafael, a ideia era assim, minha no final. Então, tinha uma necessidade do cara, eu acho que todo negócio, o cara que idealiza, dele tá ali tentando crescer, liderar, consertar, porque se você deixa, é muito comum, as mentes, elas viajam. Não quer dizer que o cara está fazendo certo ou errado, mas ele tira a direção do... Então, muita coisa que foi feita, que eu delegava, que eu não tinha tempo, né? A hora que eu ia ver, já tinha passado. Eu vou te dar um exemplo. A segunda onda... Então, a primeira foi lá dentro que aconteceu isso. A segunda já estava fora, tá? Você já tinha vendido a empresa? Tinha vendido, só que eu não tinha tempo, tá? Eu não tinha tempo. Então, eu acompanhava mais de longe, porque eu estava no phase-out do negócio lá. Certo. E no final, a hora que eu vi o que foi construído, desvirtuou totalmente meu projeto. E eu gastei, hein? Porque eu fiz a plataforma, eu tinha 10 caras caçando e falando, construindo. A hora que eu fui ver, me dar conta... O pessoal tinha empacotado as soluções, então eles pegavam várias soluções e botavam uma e criavam lá dentro. Num conceito de uma grande integração, você chegar e aproveitar e apresentar para o cliente uma solução completa. Falei, inviabilizou, não é. Nós temos que ter a cara do que essa startup faz. Se eu chegar num cliente e eu usar 1, 2, 3 ou 4 para compor uma solução, é lá, não é aqui. Porque aqui você não conseguia entender mais, entendeu? É só um detalhe do que acontece. Então, aí, essa terceira onda... Terceira onda já? Sim, que foi 2022, que eu já estava fora do... Aí você estava dentro. Cara, foi fora do... Depois de 3 anos que eu vendi a empresa, que eu fiquei um período lá no Brasil, né, também, na época da pandemia, e aí, aí eu voltei para a mesa, aí eu, Gilmar, fui falar com diretores de tecnologia de banco, de empresa, para tentar revalidar o modelo que eu tinha idealizado, ver se estava valendo ainda. Que eu falei, vai que ficou velho, não vale mais nada, aí eu ia pescar mesmo, né? Aí era a hora, né? Aí não tinha mais jeito, né? Aí eu fui, cara, foi uma motivação muito grande, porque cada um, né, dos diretores de tecnologia que eu falava, o cara, puta, isso é muito disruptivo, isso é muito fera. É muito grandioso o que você está querendo fazer. Então, você vai se fortalecendo porque as pessoas vão acreditando em você. Porque se eu falo com os 3 primeiros, os caras... Aquilo já foi? Eu não tava montando esse negócio. E aí, para eu montar o time também que eu tenho hoje, foi assim. Quando, a primeira vez que eu falei, puta, isso é disruptivo. Agora, uma coisa é ideia, outra coisa é fazer, né? Então, nessa terceira onda... que eu peguei agora em 2022, que eu fui com as minhas mãos, fui lá falar com o cliente, eu comecei a participar de reuniões com startups e adotei esse modelo que eu te falei, de ouvir o que estava lá, chamar o cara para ele me falar o que ele não falou, tá? Então, a gente teve um êxito, uma eficiência muito grande de ter coisas boas e mais assertivas, entendeu?
E olhando o mercado local aqui, você sente que a Evox tem mais espaço para crescer nos Estados Unidos do que pela América Latina? Como é que você enxerga isso? Esse é um projeto global, né? Ele está preparado para a escala global. Seja Europa, Ásia. Então imagina qualquer lugar que eu chegar com esse modelo, onde eu vou aproximar com esse critério as startups que têm boas soluções dos clientes. A sede é aqui, ponto. Logicamente, eu cruzo fronteiras, né? Que eu pego uma solução de Israel, da Índia, que quer chegar no Brasil, como é que ele chega lá hoje? Ele chega por mim. Porque eu tenho toda a estrutura. Sim. Eu rodo a ideia dele e ponho no mercado. As startups brasileiras, principalmente, que são aquelas que têm grandes ideias, e lá, olha, tem muita coisa no Brasil. Essas daí, que nós estamos fazendo uma trilhagem, daquelas que estão preparadas para vir para cá, entendeu? Então, a tua pergunta, se nós estamos preparados para cá ou para lá, vamos dizer que para rampar o negócio assim, com mais velocidade, o Brasil a gente tem história, né? Então, mas pode ser que a startup seja americana. Pode ser que... Isso, exatamente. Se bem que tem muita coisa brasileira, cara. Assim, a gente leva algumas coisas de fora, da Europa, daqui, mas lá a oferta é muito grande, tá? Para o próprio mercado local. Mas de vez em quando aparecem umas coisas bem disruptivas e esse é o modelo. Então, hoje, assim, o projeto a gente está fazendo, vamos dizer, o MVP de alguma maneira mais forte no Brasil, né? Aqui acontecendo algumas coisas nos Estados Unidos. Para escalar, nós temos clientes aqui, tá? E tentando fazer qual é a startup que está lá, que ela está preparada para atender um cliente aqui. Ou se eu estou com um cliente aqui nos Estados Unidos, qual é a startup daqui que atende ele ou aquela que veio de Israel? Então isso, ele pode pegar uma dimensão, a Evox global, assim, até... Só que eu estou em outra fase, né, sim, Rafael? Eu estava até falando com meus executivos esse dia. Uma coisa era o Gilmar na Research lá, com 18 anos, né? Vendedor de pastinha debaixo do braço, saindo da Alpagatas, indo para o Unicar, passando olhando, por isso que o desafio é diferente, porque... E o que eu estou mais feliz desse desafio agora é porque esse grupo que está muito próximo, aí, que são umas 10 pessoas, né, de executivos, eles estão assim, com o DNA e com o sangue no olho. E eu falei, puxa, acho que nós estamos conseguindo. Porque esse é o segredo. Desses todos, entender o projeto, defende como se fosse dono, coisa já está desenhada, aí você consegue escalar. Você enxerga a possibilidade de investir na startup também, a partir do momento que você perceber que o negócio é bom, você pode montar o fundo Evox para investir nas startups? Então, é a primeira pergunta. Carinha dele de satisfeito, né? É isso que eu quero, né? Quando a gente vai falar com as startups, né? Que elas estão nessa fase de escalar, e todas elas têm um modelo de buscar investimento, né? Sim. Então, é muito comum que já a primeira coisa é isso. Você vai investir aqui? Aí, opa, peraí, calma aí. Calma aí. Vamos ver você em ação primeiro. Vamos rodar esse negócio aqui. Deixa eu ver você rodando em 1, 2, 3, 4 clientes. Não está descartado. O desenho da empresa é para ter essa vertente, né? Sim. De investimento em coisas que nós vamos considerar que está madura. Agora, tem um detalhe que a gente analisou. Enquanto eu não tenho isso, que não são minhas, tecnicamente eu estou imparcial. Eu coloco qualquer uma. Tem cliente que já me perguntou, e se você está investindo, você vai trazer aquela que você está investindo? Não. Então eu falo assim, não pode cara, ter conflito de interesse. Exatamente. Né? O desenho é assim, é o melhor para o cliente, é ser imparcial. Então eu tenho que criar isso daí com bastante cuidado para não deixar lá dentro, priorizar uma melhor, né, do que a minha se eu sou investidor. Então, mas isso é valor, né? É conceito. Ou você é assim ou não é, né? Exato. E eu, sinceramente, eu sou assim. Quando eu saio na frente de um cliente, eu quero trazer o melhor para você, entendeu? E deixar explícito, né? Durante a negociação, ó, empresa A, eu sou investidor, empresa B, eu não sou investidor. Exato. Você escolhe quem você quiser, mas as duas estão aqui no meu portfólio para você poder... As duas são certificadas pela Evox. Sim. E a gente acredita na capacidade das duas de entregar. Você escolhe. Agora, acontece muito de ter overlap de serviços parecidos entre... Por exemplo, você falou que tem 50 atualmente na plataforma da Evox, né? E mais uma esteira, né? De outras que nós estamos analisando, esperando, e dependendo do cliente que pede, a gente acelera e põe, tá? Tá.
Mas você vê, tem muito cruzamento de serviços? E faz parte do modelo de negócio, tá? A gente não quer estar na mão de uma só. Ah, tá. Então a gente quer, e já passamos por várias situações, que a gente começa a apresentar uma startup para um cliente, tá? Uhum. E aí a gente não sente toda a segurança, mesmo tendo passado, e mesmo o cliente, e já botamos outra, fala, é essa aqui, não é aquela que eu te passei. Ou então imagine eu colocar alguma que vai estar rodando e começa a me apresentar um problema daqui 6 meses. É dentro do meu projeto, da visão, ter uma opção para o cliente. Diversificação de risco, né? Exatamente, você tem um plano B, né? Porque o maior problema dos clientes que investiram tanto nisso é ele ficar na mão daquela startup ali e ela não atender mais para frente, acontecer alguma coisa e ele não tem opção, entendeu? Então a gente entra para resolver isso. Para ter uma saída. Para ter uma saída. Então, para a empresa que faz parte da tua plataforma, não tem custo para ela, certo? Não zero. Tem. A tua principal linha de receita da Evox, então, é a partir do momento que você apresenta a startup para o teu cliente, você recebe um referral? Não. Também não? Não. Como é que funciona a tua linha de receita? Eu não sou... Comissionado? Não. Tá. Eu faço parte do negócio. Então ela entra no meu guarda-chuva. Tá. Eu faço contrato com o cliente e ela roda embaixo de mim. Entendi. Até porque, se der algum problema, eu tenho que... Você troca. O contrato é teu. E a garantia é minha com o cliente. Entendi. É lógico que tem algumas grandes, né? Que o projeto era para startup que está no ponto de escalar, mas tem umas grandes, né? Que já estão escaladas, que estão maduras, que tem investimento. Que aí a gente não tem essa preocupação de botar embaixo do meu contrato. Entendi. Então, nesse caso, normalmente, a gente vira um referral, né? Isso. Vai lá e bota ela e recebe uma comissão. Entendi. Mas é uma camada bem menor, tá? Sim. São empresas mais maduras, né? São as mais maduras. Tá, que aí o nível de confiança é mais alto, você sabe que entrega já tem uma existência. Entendi. E aí eu não estou colocando o cliente numa roubada, né? Legal. Tipo assim, legal. Ele fecha todo o conceito, né? Legal. Contrato é da Evox, né? O contrato é da Evox, nessas que estão num estágio para escalar, né? Que precisam ainda ser monitoradas. E as grandes que já estão consolidadas, o contrato pode ser com ela, a gente inverte. E o cliente também, ele que decide, né? Sim. Ele pode, até uma dessa, vamos dizer que dessa que está num estágio um pouco menor, né? Não tão avançado, se o cliente falar, não, eu quero fazer o contrato direto com ela, aí a gente faz um acordo, eu quero atender o cliente. Só que ele tem que saber dos riscos, né? Então aqui eu vou tirar... Você está fazendo um contrato, eu vou ganhar da comissão, sei lá, né? Dividir o bolo aí com a... Mas aí você já está ciente que você que vai monitorar. Então a gente deixa o negócio muito aberto e, no geral, a gente não quer encarecer para o cliente aquela parte que está pronta, né? Porque o SaaS, né? Aquela parte que roda. Então o meu acordo é com a startup. Normalmente a gente faz acordo com ela para não inflacionar essa parte para o cliente, tá? Mas como tem muito valor agregado, às vezes o cliente até prefere pagar um pouco mais e ter eu ali no meio para... Entendi. Agora, o que você gosta a respeito do modelo da Evox? Porque, Gilmar, você saiu de Monte Castelo, criou uma empresa de R$500 bilhão de faturamento, vendeu, tinha 3 mil funcionários. Agora você montou uma multinacional, que é uma plataforma, uma solução de empresas, startups, para um portfólio de clientes que você também já teve no passado, né? Digamos assim. O que você gosta mais desse modelo da Evox que você não tinha no teu modelo da Resource? Alguma coisa deve ter que você fala assim, puxa, isso aqui é diferente. Agregar valor e velocidade. É você se adaptar ao tempo, né? Naquela época, com a outra empresa, era muito comum cada cliente querer fazer o que ele queria, do jeito dele. Certo. E aí eu com 3 mil, você vai lá e faz tailor-made. Como eu te comentei que no início eu fiquei olhando o futuro, hoje o cliente não tem tempo para isso. Você tem que começar ontem. É assim, cara, eu tenho que resolver esse negócio daqui 1 mês, daqui... Entendi. O que você tem pronto aí? Entendi. É isso que me motiva. Você tem na prateleira. Exatamente. Porque você fala, cara, eu tô numa escalada, né, que eu acompanhei o tempo e eu tô agregando valor. Espetacular. Você agrega valor no cliente, você agrega valor nos empreendedores, né, que estão começando. Você agrega valor para os dois lados, né? O que eu gosto e outra coisa, depois de ter 3 mil
no Brasil, né, com toda aquela complicação, cara, sinceramente, já paguei meus pecados, né? Não? Dá uma ulcerazinha, né? Bicho, não é um negócio fácil não, porque trabalhista. é muito complicado. E na nossa área, os profissionais ganham bem. Então, você acomodar os caras do modelo CLT, né? Duro. Assim, com toda a legislação. E como tinha muita rotatividade, é muito difícil, porque você vem, você contrata, aí tem negócio de férias, aí você tem que mudar. É um desafio. Difícil. Eu admiro meus companheiros que continuam, que eu tinha lá meus... No segmento antigo. Os concorrentes, né, que a gente... E acho que todo mundo, né, alguns estão bem aí, mas tem que se reinventar, cara, porque não é fácil não. Muito bem. Uma horinha de papo aí, Poxa, Gilmar. falando, passou que eu nem vi. Não, mas você sabe que o maior aprendizado aqui, eu te conheço há pouco tempo, né? Mas assim, eu nunca imaginei que você era um cara de exatas, porque para mim você sempre foi um cara de humanas, né? Você vê? E eu acho que esse que foi a tua chave de sucesso, cara, porque você... O fato de você ter sido programador no passado, ter conhecido muito bem a cozinha, eu não sabia disso. Eu achei que você sempre foi contratando gente que soubesse fazer o trabalho. Não, você foi um deles, especificamente. Foi um deles. E o fato de você ter você ter uma boa habilidade com gente, fez você conseguir construir uma empresa. Combinação, é verdade. Muito bacana. Não, e às vezes, Rafael, eu uso isso com o meu time, porque eu tenho executivos que não vieram da área técnica, né? E eles vão atendendo. E quando eu entro numa mesa de um projeto, eu começo a perguntar, falar. E aí eu falo, gente, não é que eu quero, mas eu tenho um background que eu sei onde é que está mexendo aí o negócio, né? Você tem outras habilidades, mas isso no time faz a diferença. Você tem os cabelinhos brancos que sabe como é que as coisas funcionavam lá dentro. Tá? Muito bom. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade aí de estar compartilhando com você, tá? Estou aí à disposição. Vamos marcar assim que a Evox começar a crescer mais ainda aqui nos Estados Unidos, daqui vamos marcar mais um bate-papo aqui. Não, vamos. Quem sabe trazer outro executivo seu aqui junto contigo? Aí é legal. Será um prazer, porque troca de ideias. Acho que, né, quanta gente, né, Rafael, tá querendo montar negócio, está na fase inicial, no meio, né? E você compartilhar uma história, acho que sempre tem alguma coisa que se aproveita, né? Boa, né? Não, eu tenho certeza que algum aluno aqui deve estar assistindo isso, pensando, pô, eu tenho uma solução para XPTO, quero botar isso de pé, deixa eu bater lá na porta da Evox para quem sabe ser uma das tuas startups. Exatamente. Evox.global. Evox.global. Você vai achar, né? Vai entrar na plataforma e estamos lá à disposição para conversar. Espetacular. Turma, tive o prazer aqui de receber Gilmar Batistella, fundador da Resource e hoje da Evox Global, aqui nos Estados Unidos. Obrigado por ter vindo. Espero te receber muito em breve. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado. Valeu. Abraço. Até mais.